Se você quer informação, notícias, entretenimento, interação, distração, estudar de forma diferente, aproveitar melhor seu tempo com conteúdos de qualidade da área têxtil, você vai se ligar no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Olá, eu sou Tatiana Ferreira e hoje eu sou a sua anfitriã no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este episódio que fala dos sistemas de manutenção na indústria do vestuário. O colega Jorge Rabelo, técnico em vestuário do IFRN Campus Caicó, fez uma explanação dentro do laboratório de confecções do próprio Instituto, falando um pouco sobre as máquinas existentes naquele espaço e também falando sobre os sistemas de manutenção existentes na indústria do vestuário. Fique conosco para saber mais. Então vamos lá. Imaginem vocês que aqui fosse uma oficina de costura, industrialmente falando, não uma escola, né? Não para dedicada a ensino. Fosse uma oficina, uma indústria de confecção, basicamente ela teria algumas máquinas dessas que estão aqui, tá? Mais utilizada na indústria é a máquina de costura reta, que é essa que nós temos mais aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, daqui para cá, ó, quase todas são retas, salvo umas 4 lá atrás, todas aqui são máquinas de costura reta. Essa máquina é usada para quase tudo, é um ponto fixo, né? E ela é utilizada para trabalho em tecidos que não tem necessidade depois de ter elasticidade, que como o ponto é fixo, ele se rompe. Tá? Então essa seria a maior parte das máquinas, é costura reta. Vocês vão ver isso em quase toda a indústria. Bonelaria tem, fábrica de calça tem, camisaria, quase que é só o que tem. Então, a maioria das operações você faz numa máquina de costura reta. Nas malharias, trabalha com muita malha, a reta é pouco utilizada, mas tem também. Aí você usa a máquina overlock, que são essas máquinas aqui, ó, dessa fileira. Essas máquinas todas são overlocks. Então você tem overlock 3 fios, que faz só o chuleado e contorna o tecido. Você tem overlock 4 fios, que dá uma costura de segurança no overlock. E tem a 5 fios, que é muito utilizado em fechamento de camisa e calça jeans, que ela tem aquele ponto de segurança na frente. Então você pegar aí a sua calça jeans, ver a lateral ou entreperna, vai ver que tem um overlock na borda e uma costura de segurança para dentro, que é a overlock 5 fios. Ela também é conhecida como interlock. Não vão chegar nas empresas e não vão ouvir falar em interlock. O que é a interlock? É uma overlock com 5 fios, que tem esse ponto de segurança. Tá ok? Bom, então focando assim, basicamente, retas e overlocks, que é quase toda a indústria de confecção tem, na sua maior quantidade, vocês vão pensar agora assim, bom, e que manutenção eu faço? Né? Então, começando pela preditiva que vocês aprenderam, eu estou aqui há 40 anos, 45 anos eu estou no ramo. Eu nunca vi fazer manutenção preditiva em máquina de costura. Quase ninguém faz. Por quê? Você tem uma máquina muito grande na indústria têxtil, vamos dizer assim, que faz tingimento. Então você tem rolamentos, cilindros, tambores, tal. Quando aquela máquina começa a funcionar, que ela começa a puxar tecido, ela tem ali dentro, dependendo do tamanho, a máxima da máxima, você vai ter máquina que vai ter quase 5.000 metros de tecido ali envolvido nesse processo. Se a máquina quebrar um rolamento e parar, você para 5.000 metros de tecido, em que alguns vão parar no aquecimento, outros dentro do banho de corante, outros lavando, outros secando. Então, cada um vai ficar com uma tonalidade diferente. Você estragou, o prejuízo é muito grande. Então, se faz preditiva. Tá? Um rolamento que ele se quebra a cada 6 meses, você olha para ele está bonzinho. O que tu faz? Tira e bota um novo. Tu não vai esperar ele quebrar. Se o tempo dele de vida útil é 6 meses, você troca. Você não espera. Porque o prejuízo se ele quebrar é muito maior. Nesse tipo de indústria, na confecção, só explicando para vocês por que não se faz preditiva. Porque o custo é muito baixo. Se você for trocar uma barra de agulha, né? For trocar uma caixa de bobina, uma lançadeira, quando você vai ver, R$30, R$40, R$50, R$100. Então são preços que para a indústria não é tão pesado assim que você vai ficar trocando porque a vida útil é aquela. Tá? E depois você tem um outro problema. Essa máquina aqui, ela pode ser usada 8 horas por dia na tua indústria de confecção, mas mudou o modelo. Ela não é mais usada.
Aí, durante esses 6 meses, essa máquina foi muito pouco utilizada. Como é que eu vou prever que um rolamento, que alguma coisa nela se desgastou, se eu quase não usei essa máquina? Então, por tempo, não daria, certo? Porque nem sempre eu estou utilizando todas as máquinas. Outra coisa também que varia na indústria de confecção é o tipo de tecido. Então, você tem tecido muito grosso, tecido muito fino, tecido que ele vai escapando um pozinho ali, conforme costura, que vai colando nas partes que não era para colar da máquina, certo? Sujando parte que não era para sujar. E tecidos que quase não deixam resíduos. Então, isso também influencia, né? Você fala assim, Jorge, eu troco uma barra de agulha de quanto em quanto tempo? Eu já vi máquina trabalhar 10 anos e não trocar a barra de agulha, né? Por quê? Tecidos leves, não teve muito impacto, né? Os operadores que trabalharam tinham experiência, não eram pessoas sempre em treinamento, que causam alguns problemas na máquina, então por aí vai. Então nessas máquinas básicas, quase não, assim, preditiva não se faz. O que se faz é manutenção corretiva. Agora, a máquina de costura é uma máquina tão boa que ela ainda avisa, né? Ela ainda avisa, ela começa toda hora a dar um problema, você fala, opa, né? De vez em quando ela começa a dar um problema, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Aí vale a pena você ver. Mas qual é a manutenção que se faz sem ser a corretiva? Você limpar a máquina. Então você tem óleo, tá? Toda a máquina, se você levantar, você vai ver que tem óleo embaixo dela. Tem um cárter de óleo. Esse óleo que está embaixo, né? As overlocks é blindado, você não vê. Isso aqui levantando vê. Esse óleo ele tem uma validade, geralmente 1 ano. Então o que se faz? Todo ano você troca. Jorge, mas eu troco só durante 1 ano? Não. Se você estiver trabalhando com um tecido que deixa muito pó, esse óleo vai estar totalmente sujo em pouco tempo. Aí você troca mais vezes. Então você vai também no olho. Olhou o óleo, né? O óleo é branco, ele está amarelado, pode trocar. O óleo está muito sujo, pode trocar. Compreenderam? Porque quando ela começa a trabalhar, tá? Vocês não vão ver aí, mas ela tem uma peneira aqui, ó. Essa peneira, quando a máquina funciona, a bomba de óleo chupa o óleo e a peneira filtra. Mas se tiver muita sujeira no óleo, vai acabar entupindo essa peneira e aí não vai filtrar mais nada. E a máquina também não vai mais se lubrificar. Compreenderam? Então é preciso que você também, de olho... E aí, olha esse óleo aqui, ó, precisa trocar? Tá vendo? Por acaso esse tem que trocar. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, é por aí. Ele está amarelado, passou da validade. Como ficou 2 anos aí parado em pandemia, essas máquinas aqui todas foram trocadas. Essa aqui não está se usando, não troquei. Mas você pode ver que já está amarelado, já passou da validade. Por que o óleo é branco? Porque você tem que costurar, ele lubrifica a parte da máquina que forma o ponto e acaba sendo transferido para o tecido. Se tiver um óleo amarelado, vai manchar o tecido. Então o óleo branco já não mancha. E é mais fácil você remover depois, compreenderam? Então a troca de óleo você faz preventivamente e dentro da validade dela. Depois disso você faz limpeza. Pelo mesmo motivo, esse pozinho que solta o tecido quando costura, ele vai se impregnando por dentro do sistema formador de ponto. Então ele fica na lançadeira, fica dentro dessa chapinha de agulha. Se você tirar a chapa, vai ver que está cheio de pó ali. Então, normalmente as fábricas que trabalham com a produção assim, digamos, 8 horas por dia direto, toda semana fazem uma limpeza. É fundamental, porque vai facilitar o trabalho depois, tá? Toda semana é feito essa limpeza nesses pontos. Tira-se a chapa de agulha, tira-se o calcador, limpa o dente da máquina que fica cheio de sujeira e por aí vai. Isso aí é preventivo, porque se eu deixar embolar muito resíduo, daqui a um pouco a máquina começa a travar. Você vai costurar, ela está travada. Inclusive essa daqui, ó, ela está travada. Essa daqui está pesada para costurar. Eu já lubrifiquei ela, botei para rodar, não descobri aonde que está travando. Em algum ponto dela, como ficou 2 anos parada, o óleo secou dentro da engrenagem. Então ele ressecou dentro da engrenagem, o que aconteceu? Travou ela. Aí eu estou botando ela para funcionar de vez em quando. Todas estão funcionando bem, menos essa e aquela de coluna lá que travou também. Só. O resto não travou. Entendeu? Para vocês verem que 2 anos de pouco uso, né? Estão vendo? Então onde que eu limpo? Chapa de agulha, tiro e limpo.
retira a caixa que é a tampa da frente da máquina para ver se tem sujeira que vai impedir a barra de agulha de subir e descer. Limpo também. A parte da lançadeira embaixo, também tiro a poeira que tiver. Né? Posso fazer isso com um pincel ou com um soprador a ar comprimido que vai eliminar esses resíduos. Você ia perguntar? Não, né? Ah, tá. Eu vi você fazer assim. Tá. Quiser perguntar, pode perguntar. Tá? Um outro detalhe que tinha essas máquinas, assim, você tem que ver também a categoria das máquinas. Se vocês olharem as máquinas daqui para cá, elas são todas eletrônicas, né? O motor direct drive. O que é o motor direct drive? Ele é direto no eixo, no drive da máquina. O motor fica aqui dentro. Ó. O mesmo motor que você está vendo aqui embaixo dessas máquinas, dessa coluna aqui, um motor enorme aqui, esse motor já foi substituído por um motor bem menor que está colocado aqui na máquina. Então trabalha blindado, quase não vê poeira, nada, a vida útil muito maior. Se você ligar a máquina, ó, liguei, ó, ao silêncio. Por quê? A máquina não está funcionando. Na medida que eu piso no pedal, é que ele funciona. Então, economia de energia, silencioso, esquenta menos, porque também não funciona, só funciona quando se costura. Se você considerar operações de costura, tem muita parte que você tem que usar as mãos manual. Então, você vai pregar um bolso, você vinca, dobra. Uma máquina dessa é muito cara. É bem mais cara que essa, digamos, pelo menos o dobro do preço, né? Ele deve estar na faixa de uns 5 mil reais, tá? Hoje, 4.900, 4.800. Essa aí, se te oferecer por 2.500, compre não, compra dessa daqui. É. Não, mas aí depende da máquina. Tem máquinas especiais que elas são caras, tem máquina de 25 mil reais, mas aí depende da máquina. E hoje, com a questão da eletrônica, é muito maior, tá? Então, veja bem, só para concluir essa questão da manutenção preventiva, nesse tipo de máquina aqui, eu não vou abrir o motor para tirar poeira, que ele é blindado, mas nesse aqui, olha onde está o motor, aqui embaixo, ó, presta atenção, se eu ligar a máquina, quem não ouviu o barulho aí? Tá vendo? Por que ele está fazendo barulho? Porque ele está funcionando, diferente desse aqui, ó. Esse também está ligado, ó, não está fazendo barulho nenhum, ele não está funcionando. Esse aqui ligou, está girando, já está esquentando, gerando calor. Ele pega a poeira porque ele é externo, entendeu? Então, esse tipo de máquina, manutenção preventiva, qual é? Limpar o motor, tirar o pó de dentro dele, porque daqui a um pouco ele começa a fumaçar. Ele começa a prender e começa a sair fumaça, porque ele começa a queimar. Porque ele não está conseguindo girar e a ventilação dele também não está facilitada. Não tem ventilação porque está tudo entupido. Tá certo? O ponto não, mesma coisa, tá? A vantagem dessas máquinas aqui é só na hora de operar. Uma máquina dessa eu reduzo a velocidade dela, vocês podem ver que qualquer uma que for costurar não se assusta. Essa daqui, ó. Se assuste não. Ó, tá travado, ó. Tá vendo? Ó, travou de vez, ó. Tá vendo aqui? Você não consegue. Pisa aí no acelerador para mim, pisa. Pode pisar. Afunda o pé. Sentiu? Ela não consegue controlar. Entendeu? Como é que funciona esse motor aqui, ó? Esse motor aqui, ele está programado para dar 400 pontos por minuto, ele pode dar 2.000. Programei ele para 500, 400, para quê? Só tem aluno aqui. Não adianta a máquina disparar e assustar o aluno. Ele vai ficar com medo de aprender. Então, deixa ele acostumar com a máquina e ele mesmo vai aumentando a velocidade conforme ele pega experiência. Já essa daqui, eu não tenho como mexer. Entendeu? Eu não tenho como mexer. Ela vai disparar, o aluno vai ter que aprender a controlar o pé no pedal. Agora, imagine o seguinte, esse motor está girando. Na velocidade máxima dele, está girando. Quando você pisa no pedal, ele tem um disco que é acoplado à polia do motor. Esse disco tem uma cortiça, tá certo? Cortiça igual rolha de garrafa de vinho. Ele tem uma cortiça. Quando você pisa no pedal, ele aqui está girando velocidade total, esse disco aqui vem e encosta no motor, tá? No primeiro que ele encosta, está frouxo, ele gira pouco, esse aqui está girando muito mais. Quando você pisa muito,
o que acontece? Ele cola, aí ele gira igual. Então, se esse aqui tiver 4.000 pontos por minuto, ele encostou total, ele gira 4 também, e logo na largada, né? Aí você imagina que costura tem operações que não tem 10 centímetros de comprimento. Tu pisou, já passou, nem para, né? Então, essa máquina aqui, para quem vai aprender, é um pouco mais complicado. Eu tenho que ensinar primeiro a dominar o pedal da máquina, para depois aprender a costurar. Essa daqui, não preciso. Eu já posso botar vocês para aprender a costurar, tá? Mas só para justificar o porquê que eu tenho que ter manutenção preventiva nesse motor. Tem que limpar ele. Essa cortiça, ela vai encostando no motor, ela vai se desgastando. Com o tempo eu tenho que trocar, senão ela não dá mais a velocidade que precisa, tá certo? E saindo ela fica quase que ferro com ferro. Aí começa a esquentar, tá? Então essa máquina aqui, mais aquecimento, essa menos aquecimento. Essa aqui exige mais manutenção preventiva, essa quase não precisa, tá? Então, basicamente, o que vocês viram? Limpeza e troca de óleo, tá? Ah, mas essa barra de agulha aqui já tem 20 anos. Bom, se ela quiser ficar aí 40 anos, vai ficar que eu vou mexer nela, né? Ainda tem um outro detalhe, gente. Olha só, eu passei por muito isso em fábrica. Eu trabalhei muitos anos com camisaria. Quando você faz, vamos pensar numa camisa de tecido plano. Você faz costura de colarinho, pesponto de colarinho, bolso da camisa, vista da camisa, está na frente, não está? O visual é geral. O que você quer? Você quer o ponto bem retinho, bem certinho, tudo perfeito. Mas a maioria das operações não são na frente da peça. Então você vai unir uma manga, você vai, sei lá, qualquer operação que não seja assim tão visível, né? Tem operações que você vai só unir 2 folhas para depois virar e pespontar. Então, nessas operações, se a barra de agulha estiver folgada e o ponto sair tremido, quando ela está folgada, o ponto não sai retinho, não, ele sai assim, um pouco tremido. Você nota que fica um pouco enviesado. Que diferença faz se sair reto ou tremido? Se eu estou colocando uma costura que vai ficar por dentro e ninguém vai ver. Vocês estão entendendo? Então, nem toda empresa liga para isso. Pega essas máquinas que já estão cansadas, né? E botam para fazer operações que não são tão necessárias essa precisão. E continuam usando a máquina. Tá certo? Então, um outro detalhe, essa aqui também eliminou, mas eu acho que se vocês forem hoje para a indústria de confecção, vocês ainda vão ver máquinas como essa, porque ninguém vai jogar fora o que tem, né? Vai continuar usando. Se não tem como trocar para uma mais moderna, essa máquina, ela tem essa polia, essa correia. Como tem as máquinas caseiras, não tem uma correiazinha que toca do motor para a polia da máquina? Essa correia, ela vai se desgastando com o tempo. Então, isso aí é visual. Se você vê que a correia já está ficando muito fina, muito desgastada, você troca, porque ela vai começar a dar problema. Daqui a pouco ela começa a patinar. Você pisa, ela fica só patinando. Tipo esse daqui que não gira de jeito nenhum. Tá certo? Então, esses detalhes é que você troca. Tá? Fora isso, aí vem então a manutenção corretiva, tá? Então vamos falar agora da corretiva. A máquina deu problema, eu vou atuar, tá certo? Aí começa a ter um problema que é o seguinte, toda vez que a máquina deu um problema, se ela está na linha de produção, ela deu problema, parou de funcionar. Aí, em termos de produção, você tem operações que vão uma se auxiliando a outra. Eu prego um bolso, você faz a vista da camisa. Se eu não prego o bolso, a vista vai ficar um monte de camisa só com vista, não tem bolso, não vai para frente. Então, as operações, elas precisam andar juntas, né? Então, quebrou uma máquina dessa num processo de produção, aí atrapalha. O que acontece? Nós temos que ser rápidos na manutenção corretiva disso aqui. Ou eu tenho uma outra máquina para colocar, ou vou ter que consertar rápido. Aí, até nisso, a confecção é boa, que eu digo em termos das outras indústrias da área têxtil, né? Que é tecelagem, né? Fiação, né? Você quebra um rolamento de uma máquina de fiação, cara, você quase que desmonta a máquina, né? Para poder trocar. Aqui não. Então, aonde que dá problema em máquina de costura? Aí eu vou falar também com a minha experiência de 40 anos no ramo. Raramente, muito raro, eu vi problema que fosse daqui para cá. Todo o problema da máquina se concentra aqui, onde ela forma o ponto. Onde está o problema? Mais uma vez repetindo, a barra de agulha que sobe e desce, ela vai se desgastando e começa a ficar tremido o ponto. Se você tem interesse, troca a barra de agulha. A chapa de agulha, de tanto bater a agulha nela, ela vai ficando com o buraco já comprometido. Que cada vez que bate a agulha, cria uma rebarba,
o mecânico vai lixando, daqui a pouco o buraco está muito grande. Para a costura não é bom porque cada vez que a agulha bate, ela leva o tecido para dentro do buraco. Se o buraco for muito grande, ela começa a enrugar o tecido. Tecido fino, buraco grande, bate a agulha, vai levando para dentro e vai enrugando, vai fazendo aquelas ondinhas no fio, aí até que no final você vê um enrugamento. Tá certo? Então, a chapa de agulha, que é essa por onde a agulha passa, o dente da máquina. Por que o dente se desgasta? Sabe por que o dente se desgasta? Vocês estão vendo que as máquinas têm esse enchedor de bobina aqui em cima? Enquanto você está costurando, a máquina está enchendo a bobina. Terminou, ele destrava. Não terminou, ele está enchendo. O operador da máquina esquece de fazer isso. Ele esquece de encher essa bobina. Então, acabou a linha de baixo da bobina, ele vai encher outra bobina. Aí ele faz o quê? Ele bota a bobina aqui para encher e acelera a máquina. Se você acelerar uma máquina sem tecido, o que acontece? O dente não sobe, pega o tecido prensado com o calcador e chega para trás, não faz isso? O trabalho dele é esse. Então, tu imagina, ele está raspando no pé da máquina. Então, você desgasta duas coisas, o dente e o pé da máquina. Vai desgastando com isso. Né? Você só pode fazer se tiver um tecido, que ele está puxando tecido. Se não tem, ele vai desgastando. Então, se fizer essa que é indevida, essa forma de encher bobina, vai dar problema. Então, normalmente, quando é feito, com o tempo, gasta. Sim, Tati. Por isso que a gente sempre tem um cuidado de quando ela está em repouso, de colocar um tecido aqui, né? É sempre bom, até por causa do óleo, que você não notando, mas vai minando um pouquinho do óleo que lubrifica a barra de agulha. Quando eu comprei a minha máquina, veio com um pedacinho de papel. Acho Certo. que o papel serve também. Serve também, certo. Você também, assim, se você esqueceu de encher a bobina e tem que encher, o que você faz? Você levanta o calcador da máquina. Não tem essa alavanca aqui atrás para levantar o pé da máquina? Não tem? Você levanta e aí toca a máquina. Que pelo menos o dente não está raspando no calcador. Você não tem problemas quanto a isso. Dá overlock? Para trocar? Ela tem um parafuso aí à tua direita. Não dá para ver não, que fica embaixo da carcaça dela. Tá? Você retira esse parafuso, o óleo vaza. Eu vou mostrar para você depois, tá? Eu mostro na sequência. Tá? Então, gente, ó. Outra coisa que você conserta, a lançadeira da máquina que fica embaixo aqui, quando você está costurando, o que acontece? A agulha desce, atravessa o tecido, levando a linha de cima, não é isso? A agulha não tem um fio que atravessa ela, não é isso? Todos conhecem uma máquina de costura aqui? Sim? Todos conhecem? Então, a agulha, quando ela desce no tecido, ela leva a linha de cima. Para que ela se entrelace com a linha que está na caixa de bobina, tem uma lançadeira com uma ponta fina, que passa pela agulha, pega a linha da agulha e dá a volta na lançadeira. Então, quando ela dá a volta, faz exatamente isso aqui, ela vai entrelaçando com a linha de baixo. Por isso é ponto fixo, tá? Então, essa lançadeira, ela tem uma ponta fina, que é para passar bem rente da agulha. Para você ter uma ideia da regulagem, é uma folha de caderno. Quando eu quero regular aqui, para encostar a lançadeira na agulha, eu boto uma folha de caderno e encosto. Pronto, é a regulagem. Então, a distância é mínima. Quando é mal regulado, o que acontece? Ela fica batendo na agulha e aí acaba que ela pode danificar a ponta dela. Ela danificando a ponta, duas coisas acontecem. Ou ela para de pegar a linha, ou ela pega de vez em quando, fica falhando o ponto, ou, pior, ela fica arrebentando a linha, que ela fica com a ponta que a gente chama de rombuda, e acaba que ela esgarça a linha e arrebenta. Tá certo? Então, essa lançadeira, quando está nesse estágio, a gente troca. Se bem que ela avisa, porque começa a falhar ponto, a gente vai ver o que é. Quebrou a ponta da lançadeira. Não tem mais regulagem. Tá certo? Mas são coisas que não são absurdas em indústria de confecção. Para dar um problema desse, ou o operador não sabe usar, ou o mecânico não sabe regular, ou faz muito tempo que se usa essa máquina. Porque não se desgasta assim da noite para o dia. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse laboratório, aqui tem aula Mulheres 1000. Já tivemos, Tatiana foi a primeira coordenadora do projeto, com 100 mulheres que não sabiam nada de costura. Aprenderam a costurar aqui. Isso já vai para 6, 7 anos atrás. 6, 7 anos para cá, entrou várias turmas de 100 mulheres, depois passou para 30, não é isso? Aprendendo a costurar. Tem todos os cursos técnicos aqui, que a maioria dos alunos, como vocês, não sabem nem o que é uma máquina de costura direito. E aprende a costurar aqui.
Tem os outros projetos que rodam paralelo aqui de costura. Agora mesmo nós estamos vendo mini empresa, está costurando. Então vai imaginando, quanta gente sem saber costurar entrou aqui. Agora me pergunta, quando é que eu troquei uma lançadeira de uma máquina dessa? Nunca. É a mesma lançadeira do que nós compramos a máquina. Entendeu? A única coisa que eu troco muito aqui é caixa de bobina. Porque os alunos não sabem encaixar, a gente ensina, às vezes ele esquece, não encaixa direito, quando vai costurar a agulha bate em cima. E de tanto bater, danifica ela. A agulha quebra e danifica a caixa de bobina. Então a única coisa que eu troco aqui com uma certa regularidade é a caixa de bobina. O resto praticamente não existe manutenção aqui. E looper de overlock que deixa se embolar. Tem alguma pergunta sobre máquina reta? Não? Então vamos para o overlock. As overlocks, a função dela é a seguinte, ela corta a borda do tecido e faz um ponto de cobertura no entorno dessa borda. A função dela é essa, para quê? Costurar a malha vai se desfiando, ela segura, não desfia. Para costurar tecido que desfia muito, ela faz o acabamento de borda. Então, se você quer um acabamento de borda, usa-se a overlock. Para que ela faça esse ponto de cobertura, imagina o seguinte, vamos pegar 3 fios, ela tem uma agulha e 2 loopers, tá certo? Um looper bota um fio por cima do tecido, outro bota por baixo. Trabalha assim o tempo todo, cruzando os 2 loopers com a agulha, os 2 loopers com a agulha, pronto. Qualquer tecido que entrar ali no meio, quando esses 2 loopers se encontram, se embolar, eles quebram. Então, nesses 10 anos que eu estou aqui, um aluno quebrou um looper, até hoje, quebrou um looper. Tu tem ideia aqui, né? É muito difícil vocês darem problema. Por isso que às vezes o aluno vem para cá e fala, mas não tenha medo não, que nós estamos aqui para isso. Se quebrar, a gente conserta. Porque dificilmente ele quebra. Né? Ele vai desregular um pouquinho, mas quebrar a máquina, muito raro. Não acontece. Né? Muito difícil. Né? Julgar a quantidade de alunos que já passou por aqui. Né? Então a overlock, o problema todo é esse. Mas se você usar, fechar a tampinha dela direito, usar ela dentro da forma correta, dificilmente também ela dá problema, entendeu? Dificilmente vai dar problema. Usou a agulha correta também, que é importante, que às vezes usa essa agulha que não é própria, ela acaba dando problema, ela bate no loop, ou no caso aqui bate na lançadeira, entendeu? Então, mesmo processo que a reta, gente, qual é a manutenção preventiva que se faz nas overlock? Limpeza. Toda ela acumula pó de tecido, até porque ela corta, então vai criando aquele pozinho do tecido. Então, uma vez por semana, se o tecido não for de desfiar muito, uma vez por semana é o suficiente, você limpa e continua usando durante a semana. Né? Mas se você faz as coisas corretamente, a vida útil de uma máquina de costura é muito longa. Né? Você vê até as caseiras aí, tem máquina que passa da avó para a filha, para a neta, para a bisavó. Vai passando que a máquina não tem muito desgaste. Né? Sabendo usar, conservando, ela vai embora. Então, basicamente, algumas overlocks também têm esse motor direct drive, não tem esse motor embaixo, que também facilita muito. A velocidade já é mais controlável também. Né? E de manutenção corretiva, ela também acusa. Ela sai um looper de lugar, que chocou com o tecido, saiu da posição, né? Agulha que quebra, né? Coisas nesse nível, mas também não é uma coisa assim que você fala, é coisa que qualquer 15 minutos, 10 minutos se resolve, tá certo? Desde que você tenha também as peças de reposição, tá certo? Então, basicamente é isso. Vocês têm pergunta? Não, já no caso dessa overlock, ela faz um corte. Corta, Aí, tipo, chama como? Tesoura ou faca? Faca. Faca. Essa faca precisa de manutenção, amolação ou só troca? Bom, boa pergunta. Ela tem que ser amolada, né? Aí você pode, quando você começa a costurar, que você vê que ela não está cortando direito, você precisa amolar. Tem alguns tipos de tecido que atrapalham mais, por exemplo, TNT. TNT, a faca perde o fio rápido com ele. Né? Tecidos sintéticos, né? São mais complicados ali. Mas se não, também dura bastante tempo. Tá? Não sei se vocês já foram na sala de corte, já foram? Mas assim, só ia fazer uma referência à faca de corte lá. Aquela faca de corte, ela tem um amolador, não tem? Mostrei para você, então. Quando você vai cortar TNT, praticamente você está amolando a todo instante a faca. Quando você está cortando algodão, tecidos naturais, então você faz o corte todinho e não amola aquela faca, porque não desgasta tanto.
tá certo? Então vai depender muito do tecido que se trabalha, Tatiana, que aí você tem que amolar mais vezes. No caso, eu tenho uma informação extra, não sei se vocês lembram ou se foi falado disso. No caso do TNT, a maioria é utilizado um aglutinante com as fibras para formar o tecido. Esse aglutinante, digamos que seja uma cola. Então, essa cola é uma substância que ela realmente cega o metal. Por isso que o TNT, com o TNT, essa parte tem que ser amolada mais fibras. Com relação às fibras sintéticas e artificiais, elas têm uma certa cristalinidade que é formada durante a formação da fibra. E isso faz com que segue, porque essa cristalinidade é como se fosse uma faca. Então, faca com faca vai se dar secando. Essa cristalinidade, ela é intrínseca à fibra, ela é da própria fibra e ela acaba secando essa faca. Um grande exemplo, né, de um tecido muito resistente é o Kevlar. Ele é utilizado em coletes à prova de bala. São 3 camadas de Kevlar, é o suficiente para não deixar a bala penetrar no organismo, né, do policial, por exemplo, que está usando o colete. E aí tem outras camadas também de outros tecidos e tal, mas o Kevlar ele é utilizado hoje justamente para evitar que a bala não faça esse colete. Para vocês verem o quanto que ela é forte. Pronto, a fibra de Kevlar, quando a gente vai cortar, a gente só corta uma vez com a tesoura. Se conseguir cortar, porque ela já cega. Na segunda já está cega, né? Já está cega. Então a gente tinha que cortar com estilete, e a cada vez que cortava, tinha que calar o estilete para passar uma palma. Porque senão a gente não conseguia cortar essas fibras de Kevlar. Então, por esse motivo que serve mais rápido. Para costurar e depende, né? Eu acho que tem um negócio mais específico para essas indústrias. E eles geralmente entregam pequenas lâminas de tecido, eles não pagam em grandes tecidos, até porque os tecidos são caríssimos. E eles geralmente são utilizados sob demanda. Para indústrias. Para fazer essa confecção é mais raro, eu acredito que tem uma máquina com agulha específica, específico para isso aí. Então veja que o tecido interfere na manutenção da máquina, né? Um tecido desse nível, obviamente, você vai ter uma manutenção preventiva diferente, num tecido mais leve, mais fácil de costurar e de cortar, né? Então, dependendo do tecido que você vai usar, é a manutenção, tá certo? Sempre se preocupe com que material que está sendo utilizado, né? Você tem uma empresa que trabalha num lugar muito frio, uma empresa que trabalha num lugar excessivamente quente, claro que o óleo da máquina vai se comportar diferente, uma série de coisas vai se comportar diferente. Então, baseado no contexto que você tem, que você analisa. Não se pode falar, eu vou usar essa máquina aqui, uma lançadeira, ela se quebra tantos meses de uso. Não tem como avaliar dessa forma. Eu mesmo nunca me preocupei com isso, né? E o que eu fazia era o seguinte, era ter sempre peça de reposição na fábrica. No tempo que eu tinha a fábrica, sempre tinha as peças de reposição. Deu problema, troca e acabou. Não fica questionando, porque não adianta, né? De acordo com a sua experiência, na época, quem fazia a manutenção dos próprios operadores ou tinha uma equipe contratada dentro da própria empresa ou era terceirizada? Tinha dois fatores aí, né? Primeiro, o próprio operador, né? Eu parava a máquina, todo dia eu parava o expediente 10 minutos antes do horário, para que as operadoras limpassem a máquina basicamente com um pincel, tirar a poeira dela, entendeu? Ou você faz isso quando sai ou faz isso quando chega, porque fica aquela poeira, atrapalha. Até que você está trabalhando com tecido preto, que está soltando um monte de pozinho preto, e no dia seguinte você vai trabalhar com branco, aí já está impregnando no branco aquele pó preto, já começa a te atrapalhar. Então essa limpeza é básica, diária, todo dia se faz, que é basicamente passar um pincel, limpar, tirar o pó e pronto. E uma vez por semana, aí os mecânicos faziam. Eles, tipo assim, eu fazia sexta-feira depois do expediente ou sábado de manhã. Aí eles tiravam toda essa chapa, tudo, e soprava tudo para tirar a poeira. E aí esses médicos eram terceirizados, eles não tinham vínculo empregador? Não, era da empresa mesmo. No meu caso, eram meus 2 mecânicos que faziam, né? Todo sábado ou sexta depois do expediente, geralmente era sábado, porque eles não gostavam de ficar depois da hora. Porque você tem que parar tudo, né? Parar tudo para limpar. E aí eles ficavam durante a semana à disposição, né? Se alguma quebrasse, eu já tinha um serviço que eles já faziam durante a semana. À disposição, né? Um dia eu peguei um dormindo dentro do carro.
Aí ele saiu, levantou, estava no estacionamento, ele levantou todo desconcertado. Aí depois ele foi lá na minha sala pedir desculpa. Eu falei, rapaz, não pensa não. Eu quero que você vá dormir todo dia dentro do carro e durma de 7 da manhã a 5 da tarde. Porque enquanto tu está dormindo lá, eu sei que minhas máquinas estão funcionando. Agora, pior é você correndo no meio com um monte de máquina quebrando. Então, dê teu jeito, regule as máquinas direitinho, para não precisar de você, pode dormir, que eu estou satisfeito. Né? Porque, na realidade, você não quer a máquina parando com o mecânico, né? Você quer a máquina funcionando. Agora, você quer um mecânico lá, por quê? Deu um problema, o mecânico atua pontualmente. Né? Essa aqui é a finalidade dele. Mas assim, dependendo do tipo de indústria, né, não é tão necessário assim um mecânico direto. Mas, por exemplo, eu tinha 180 costureiras. Né? As 180 costureiras, você não pode prescindir de ter pelo menos um mecânico à disposição. Né? E trabalhava com camisaria, diversos tipos de tecido, você tinha que estar ajustando para um tecido mais fino, mais pesado. Então, basicamente, a gente tinha trabalho o dia todo. Não já era uma média empresa, já. Infelizmente, tive que fechar. Ou felizmente, né? Vim parar aqui no Instituto. Mas, assim, você precisa ter um mecânico à disposição. Porque parou, dependendo da máquina. Eu tinha uma máquina que é aquela máquina de braço ali, vocês estão vendo? Aquela máquina begezinha clara, que tá ali, que tem um braço. Estão vendo? Aí, ó, menina, para aí. Agora tá do lado dela aí, ó, essa máquina aí, pronto, essa aí. Uma máquina de braço. Essa máquina na camisaria, ela faz o fechamento de lateral e manga. Você começa a fechar daqui e vai embora, porque ela tem braço. Você pega assim, coloca a manga e vai embora. Eu tinha ali na minha fábrica 3 máquinas dessa, funcionando, e uma de reserva pronta para funcionar. Por quê? Se você parar uma máquina dessa, acabou a tua produção. Porque não fechou lateral, não bota punho, não faz bainha, a camisa não fica pronta, aí, entendeu? Então você tem máquina que é elemento chato. E não é uma máquina muito fácil de ajustar, não. Quando ela sai do ponto, os mecânicos se atrapalham um pouco. Então, nesse caso, você sempre fica com uma reserva e o mecânico tem ação ali direto, né? Para ajustar também, né? Eu trabalhava com especificação assim, toda a minha costura de pesponto, ela tinha que estar a 1 milímetro da borda. Então, se eu vou pespontar um bolso, né, salvo um modelo que seria diferente, o pesponto era 1 milímetro da borda. Se eu fosse pespontar um colarinho também com um pesponto estreito, era 1 milímetro da borda. O ombro, a pala, tudo era 1 milímetro da borda. Então, você imagina, você entra com tecido fino e você entra com jeans. Como eu fazia camisa de jeans, de linho, de algodão, de tudo, cada vez que mudava o tecido, lá ia o mecânico ajustando para ficar a 1 milímetro da borda, né? Então, assim, dependendo da tua especificação, tem esse tipo de regulagem, né? Outra coisa é pontos por centímetro, né? Você regula aqui, né, na lateral, né? Quantidade de pontos que você quer por centímetro. Então, você está fazendo, no caso, camisaria masculina. A minha camisa era 6 pontos por centímetro. Mas aí entrou uma camisa jeans. Aí você não vai botar 6 pontos por centímetro numa camisa jeans. Vai botar 3,5, 4. Então, tem que reajustar as máquinas todinha. Ah, Jorge, mas aí a costureira pode ajustar. Pode, a costureira pode mexer aqui. Mas eu não me garanto que vai ficar tudo com a mesma ponto por centímetro. Então, eu tinha um mecânico que ele corria todas as máquinas, botava em... 4,5 por centímetro. Ele botava tudo com 4,5 e travava, para ninguém mexer. Senão a camisa ficava toda desconforme. Era para ter toda ela com a mesma quantidade. Então, são padrões de qualidade que, dependendo da indústria, é importante. Você quer manter, você precisa ter uma pessoa para estar atuando nisso. Tá? Porque a costureira mesmo, qual é a função da costureira? É costurar. Ela pode dar ideia, ela pode desenvolver método melhor para fazer, pode, ela pode tudo. Mas no momento que ela senta para costurar, se ela começar a ter que ver limpezinha do calcador, regulagemzinha de ponto, quando vê a mulher não costurou, né? Então você deixa tudo pronto para ela não ter preocupação, tá certo? A manutenção é para isso. Você sentou, o equipamento tem que estar ok. Você compra uma televisão, botou lá na tua sala um horror de polegada. Tu sentou, ligou. Tu quer o quê? Que funcione, né? Ah, essa televisão é muito boa, boa qualidade, ela funciona bem.
Não tem qualidade nenhuma nisso, é obrigação dela funcionar bem, não é não? Ah, mas ela troca os canais, isso é tudo obrigação da TV, não tem o que, ela tem que fazer isso, né? Quando ela não faz, é de péssima qualidade. A qualidade da televisão qual é? É o que ela te dá de vantagem, ela tem melhor definição do que as outras, ela tem uma capacidade de som estereofônico melhor, mas, né? Então aí a qualidade dela está aí. Agora, o básico, né? O meu relógio trabalha há 10 anos, nunca atrasou nem adiantou de qualidade. Não, a obrigação do relógio é não atrasar, é adiantar, é funcionar direito hoje, né? Agora, ele pode ter outras funções que denotam uma qualidade melhor. Mas o básico, então, a mesma coisa na máquina de costura, ela tem que funcionar, basicamente tem que funcionar, né? E a costureira, quando senta para trabalhar, tem que estar tudo ok. Senão ela não tem como dar uma produtividade que se precisa. E agora, com esse relato de Jorge, é que a gente percebe a diferença entre o operador, o mero peão de uma fábrica, tá? E o técnico em vestuário. Porque o técnico em vestuário, ele tem que ter essa visão mais ampla, né, da coisa. Por exemplo, sobre a máquina de costura, vocês já estão sabendo um pouco mais sobre manutenção, vão saber pelo menos uma noção. E quando chegar numa fábrica, caso vocês, né, trabalhem numa fábrica, vocês não vão apenas costurar, mas orientar nesse sentido, certo? Então, assim, com essa fala de Jorge, a gente vê o qual a diferença básica, né, entre um mero peão de fábrica. Tem mais 5 minutos? Tem? É só para explicar a você, assim, que eu estava esquecendo de falar. Quando você vai costurando, né, então sai da qualidade de que forma? A mulher está trabalhando, a máquina está ok, está tudo ok, e o tecido está enrugando, né? O tecido vai enrugando. Então, há pontos de manutenção que você tem que ver, mas também há pontos que são básicos na máquina de costura. Tipo, quando você vai costurar um tecido fino, você coloca uma linha fina, não é assim? E você vai trabalhar com tecido grosso, você bota uma linha mais grossa, senão a linha fina vai arrebentar, certo? Só que assim, quando você trabalha com tecido fino, a máquina não tem essa chapa de agulha aí? Com um buraquinho aí no meio? Não tem? Então, quando você trabalha com agulha fina, o buraco tem que ser pequeno. Quando você trabalha com agulha grossa, o buraco tem que ser maior. Você vê nessa chapinha aqui que está na lateral da máquina, entendeu? A tela não está assim, ela está assim, né? Ó. Não é isso? E ela tem os dentes aqui e tem um buraco aqui. Esse buraco por onde passa a agulha, se ele for largo, certo? Aquilo que eu falei para vocês, cada vez que a agulha bater ali, vai levar o tecido para baixo. Então, ele vai levando o tecido não é formado assim? Fios de urdume e trama, não é assim? Cada vez que a agulha bater, vamos dizer que ela empurrar esse fio aqui para debaixo do buraco da chapa, deu uma empurradinha pouca, 1 milímetro. Aqui deu mais 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, franziu o tecido em meio centímetro. Aí o tecido fica assim. Por quê? Porque ela está jogando o tecido para dentro do buraco. E se a linha for grossa, da mesma forma, por quê? Se o tecido está aqui bem fechadinho, aí você quer passar com uma linha grossa aqui, o que vai acontecer? Você vai afastar. Cada vez que essa linha grossa entrar, ela vai afastar. Então, da mesma forma, vai afastando, vai franzir. Compreenderam? Então, o buraco da chapa tem que estar de acordo com a agulha fina, buraco menor, agulha grossa, buraco maior. A linha de costura tem que ser uma linha fina para tecido fino, para não acontecer isso aqui, entendeu? E a agulha também, a agulha mais fina, vocês já viram numeração de agulha? Agulha 14, 16, 18, 20, né? Agulha 80, 100, 110, então. Quanto maior o número, mais grossa a agulha. Então, se você vai trabalhar com tecido fino, vamos reduzindo essa capacidade aí, né? Tá bom? Reduz a grossura da agulha. Teciteca Virtual, a revolução têxtil chegou.